Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Aqui quem vos fala é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial da paróquia Santo Antônio, diocese de Balsas, na cidade de Balsas. E também é auxiliador espiritual dos militares aqui do 4º BPM de Balsas, no acompanhamento psicopedagógico e espiritual dos nossos militares e de seus familiares, na função de capelão militar até o dia 31 de dezembro deste ano. É o que está previsto pelo nosso Supremo Tribunal Federal. De lá até depois desse período, teremos que ser submetidos a um concurso público que o Estado deve estar organizando para assim continuar exercendo a função, pois a função desde o Império vem sendo exercida por leis estaduais como função de cargos comissionados que o Supremo ajuizou que deve ser através de concurso público. Então os capelães retomaram as suas atividades, as mais diversas funções do nosso estado, no que se refere ao atendimento à polícia militar, os bombeiros militares, a segurança pública através do sistema penitenciário e também os policiais civis. Então, essas instituições, o Estado entendeu que é importante um acompanhamento espiritual a estes profissionais que lidam com uma carga de estresse muito grande e assim padres e pastores exercem a sua função e que vinha exercido, como eu falei, por cargos comissionados, mas que agora o Supremo entendeu que deve ser através de concursos públicos. Então, no exercício destas funções, aproveito para mandar aí o meu abraço especial a todos os padres e pastores que exercem esta função de acompanhar os nossos servidores nas instituições, assim também como seus familiares. Aproveito para saudar aí todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, da nossa paróquia vizinha, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, você que está na sua chácara, que está na sua propriedade, que está no seu carro, em deslocamento, em outro estado e mesmo em outros países, nos acompanhando aqui através da internet, através do canal Saúde Mental e Resiliência ou através do link da rádio Boa Notícia FM, a minha saudação especial a você. Vamos para o nosso momento de oração antes de dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é resiliência e energia quântica, Esse pensamento que gera muitas divergências no que se refere às terapias usadas pela física quântica, os métodos no que se refere às terapias quânticas. Há pensamentos favoráveis, há pensamentos desfavoráveis, Mas é importante a gente estar trazendo este tema, cada um procura aprofundar e chegar às suas próprias conclusões, A ideia é estar trazendo este tema e ver o que este tema pode estar contribuindo para a saúde mental e para a nossa resiliência. Então vamos estar meditando o Evangelho de Marcos nesta perspectiva também, da força, da energia, do poder de restaurar, que é também a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 4, 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é
que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama. Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Será tirado até mesmo o que ele não tem. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Eita, caríssimos fiéis, ouvintes, acompanhantes aí do nosso canal, o evangelho de hoje é um evangelho que traz umas sentenças muito interessantes para a nossa reflexão, aqui pela Rádio Boa Notícia FM, pelo canal Saúde Mental e Resiliência. Vamos para a nossa oração e em seguida nós vamos fazer uma reflexão já dentro do tema que nós iremos abordar aqui no nosso programa hoje. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos ouvintes, o evangelho de hoje nos traz sentenças que nos leva a refletir aí durante a vida toda, né? Não queremos esgotar aqui no nosso programa o conteúdo deste evangelho, e não é também a nossa pretensão, mas vamos à primeira sentença que nos é colocada aqui hoje. Primeiro, qual a função da lâmpada? Qual a função da lâmpada? Essa é uma pergunta que aparece no evangelho de hoje. E a partir desta pergunta nós vamos perceber que a função da lâmpada é clarear, a função da lâmpada é iluminar, né? É iluminar. E aí nós percebemos, né, que cada coisa tem a sua função, tem a sua utilidade, tem o seu propósito, né? Tem o seu propósito. A função da lâmpada é iluminar, é clarear, né? É clarear. E aí nós percebemos que, a partir do pensamento também de Aristóteles, né, no que ele chama de entelequia, quando cada coisa desenvolve segundo a sua essência, segundo o seu propósito, ela se realiza, né? Então, se a função da lâmpada é iluminar, né, ela só vai se realizar quando ela realiza o seu propósito, a sua função, né, que é iluminar, né? Bem, e quando, claro, a lâmpada é utilizada para uma outra coisa, então ela deixa de cumprir a sua função, né? Ela tem a função de iluminar, de clarear, né? E aí é importante a gente também se perguntar: qual é a minha função? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida, né? Eu estou sendo uma lâmpada que estou iluminando, né, a vida das pessoas, está iluminando o mundo de alguma forma, estou contribuindo para o bem do mundo, para o bem da humanidade? Essa é uma pergunta, né, que a gente pode fazer a partir desta funcionalidade, né, a partir desta pergunta que é colocada no texto: qual é a função da lâmpada? Nós somos sal, né, e luz do mundo, né? Não podemos ser guiados pelas trevas, né, diz o Senhor. Bem,
Uma outra sentença interessante é: tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. E nós percebemos, né, uma relação muito íntima, né, entre o mundo aparente, né, das aparências, o mundo das maquiagens, né, em que nós não podemos revelar a nossa vida pessoal para qualquer pessoa, para qualquer um, né? Então nós temos a nossa privacidade, né? Temos privacidade, tem a nossa intimidade que deve ser resguardada, né? Infelizmente tem pessoas que vivem, né, de especular sobre a intimidade das pessoas, né? Expondo a pessoas a situações desagradáveis, né? Isso acontece muito hoje, e uma forma às vezes de vingança, de outros distúrbios, é a pessoa expor a outra pessoa em especial nas redes sociais, enfim. Então é importante a gente ter prudência, ter cuidado nesse sentido, porque uma outra sentença que aparece aí diz: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Então, o mal, o mesmo método que utilizamos para prejudicar as pessoas, podem ser o mesmo método, né, ou a mesma forma que será utilizado também em relação a nós, né, a lei do retorno, né, a lei do retorno. Se você semeia coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você semeia coisa ruim, é difícil colher coisas boas, né? Então, e isso eu acredito, né? Eu acredito sim que o retorno vem na nossa vida de alguma forma, seja através de outras pessoas, né? De pessoas que não conhecemos, seja às vezes através da graça e da bondade de Deus em nossa vida. Ele sim, para Ele não há segredos, né? Para Ele não há disfarce, para Ele não há maquiagem, né? Ele conhece a nossa interioridade, Ele conhece o nosso ser. Então é importante saber disso. Então você que tem certos sentimentos, certas questões na sua privacidade, converse com o Senhor, entregue sua vida ao Senhor, partilhe com Ele, não queira esconder-se do Senhor, porque Ele conhece a cada um de nós. Mas tenha prudência, tenha cuidado em relação às pessoas com as quais você partilha a sua vida. Você pode estar partilhando a sua vida para quem não é de confiança. Então tenha cuidado, tenha prudência, não se deixe seduzir, né, do ponto de vista emocional da carência, e assim partilhar a sua vida com qualquer pessoa. Então escolha, né, uma pessoa que você confia para desabafar, colocar os seus problemas, né, as suas inquietações, as suas angústias, porque você sabe que ali tem uma pessoa de confiança. Isso é muito importante na vida. Então, as amizades você tem que estar selecionando a vários níveis. Nem todas as amizades chegam no nível desta confiabilidade de partilhar certas coisas. Tem pessoas que não conseguem se concentrarem e guardar certas coisas para si, né? Elas falam, né, pelos cotovelos da vida dos outros, né? E estas pessoas, né, que ouvimos, assim como ela fala dos outros para nós, com certeza irão falar de nós para outras pessoas. Isso é certo, né? Isso é certo, né? Então é importante ficar atentos e vamos conter, né, este impulso, esta vontade de querer às vezes falar da vida do outro, né? Da vida do outro, colocar uma imagem às vezes ruim sobre o outro, né? Como às vezes esses sentimentos vêm sobre cada um de nós. Vamos nos policiar nesse sentido. E continuando as sentenças, né? Aqui vai dizer, né, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E ainda continua: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais,
do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Aqui nós lembramos aquela passagem dos talentos, né, que o Senhor entrega, né, o Senhor que vai fazer uma viagem entrega o seu dinheiro para cada um dos seus funcionários. Uns investem de acordo com a sua capacidade, produz alguma coisa, e o outro não consegue produzir nada, tem medo, não tem coragem de arriscar, e aí enterra o dinheiro e devolve da mesma forma, porque acredita que o patrão é cruel, né? Mas o patrão, né, manda que ele devolva, né? E diz que aquele que tem, até o pouco que tem será tirado. Por quê? Então, guardar, proteger aquilo que nós temos e não investir no talento que o Senhor nos deu é um desperdício. O Senhor nos deu a vida para que a vida seja multiplicada. Multiplicada não significa apenas ter filhos, mas promover a vida, ajudar as pessoas de alguma forma. Não podemos ajudar todas as pessoas e não iremos fazer isso, mas algumas pessoas na nossa vida podemos fazer a diferença na vida destas pessoas, né? Na vida de algumas instituições, né? Quantas pessoas estão passando por dificuldades, né? Crianças, mães, pais de famílias, né? Que você pode estar adotando um irmão à distância, colaborando com ele, né? Você pode estar adotando um filho à distância, colaborando com ele. Enfim, há várias formas de participar da vida das pessoas. E outra sentença que o Evangelho nos coloca hoje é essa da perspectiva da luz, que eu gostaria de aprofundar ainda um pouco mais, né? Um pouco mais, porque nós vivemos como seres do mundo, nós temos o dia e a noite à nossa disposição, né? E cada momento da nossa vida nos causa um estado de espírito diferenciado, né? Amanhã causa em cada um de nós um efeito diferenciado, a parte da tarde e a noite, né? Então, e durante a noite também, né? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir no início da noite, já tem outras que dormem no início da noite, outras só a partir da meia-noite. Enfim, cada um tem o seu hábito de acordo com sua rotina, né? De acordo com o modo como vive. Mas eu quero chamar a atenção para esta força interior que cada um tem, seja do ponto de vista biológico, né? Do funcionamento do nosso sistema orgânico, seja do ponto de vista do nosso sistema mental, né? Da nossa consciência, da nossa mente, da nossa espiritualidade, da nossa emoção, né? Do pensar, sentir e agir. E dentro dessa perspectiva, nós percebemos que também temos um modo de operar diferenciado. E em certos momentos do dia e da noite, a nossa mente opera de acordo, né, com a nossa estrutura de funcionamento, né? E aí, às vezes, acontecem certas perturbações na nossa vida que somos capazes de perceber, né? Perceber que as coisas não vão bem, né? Não vão bem, precisam ser melhoradas, né? E aí tem as terapias, né? Tem gente que recorre a psiquiatra em busca de remédios, né? Para equacionar a relação corpo e mente. Tem pessoas que procuram psicólogos, filósofos clínicos, terapeutas holísticos, integrativos, psicanalistas, coaching e tantas outras formas de terapias, né, para assim criar aquela sensação de bem-estar, de harmonia interior. Tem também as técnicas em uso, né, hoje relacionadas à terapia energética, terapia quântica, né? São formas que estão aí, né, para que as pessoas
experimentem e dê a sua contribuição, né? Dê o seu parecer, se sentem bem ou não sobre esse ponto da energia quântica. Há muitas divergências teóricas, posicionamentos diferentes em relação à cientificidade, né? Aqui é bom ressaltar que algumas ciências ainda são conduzidas pelo método clássico ali de Descartes, também moderno a partir de Auguste Comte, né, do positivismo de Auguste Comte, que vai dar uma certa positividade na observação dos fatos, enfim. Mas há certas ciências que não têm resultados também que chegam às vezes à mesma situação de modo diferente, a métodos diferenciados. Eu sou muito aberto nesta questão, né? Não prefiro deixar às vezes a dúvida e estudar um pouco mais em relação a certas coisas que eu não gosto de negar e também de afirmar de imediato certas coisas, né? Só quando eu tenho segurança. Então é sempre bom estar pesquisando, aprofundando certas coisas. Então, as técnicas hoje utilizadas do ponto de vista terapêutico da energia quântica são algumas. Aqui eu vou citar algumas, né? Por exemplo, tem a cromoterapia. A cromoterapia, que é uma terapia por meio do uso das cores, né? Tem vários artigos nesse sentido, que vai usar a luz, a iluminação, né? As cores para tratar, para trazer saúde, para trazer bem-estar. Eu nunca fui submetido a esta técnica, né? O que eu sei superficialmente daquilo que eu li, né? Então, você que já participou, que experimentou, né, pode dar o seu parecer aí no canal, né? Saúde Mental e Resiliência. Diga o que você acha, o que você experimentou da cromoterapia, né? Se teve resultado na sua vida ou não, né? Lembramos que as experiências podem diferenciar, né? Uma pessoa pode se sentir bem, outra pessoa pode não sentir bem, enfim, né? Partilhe, dê o seu parecer. Se você quiser, entre aí no nosso canal e dê a sua participação. Outra terapia utilizada, outra técnica nesse sentido é a acupressão, né? O alívio de pontos de pressão no corpo, né? É uma técnica utilizada. Eu também ainda não fui submetido a esta prática, né? Não sei dizer o efeito prático, né, do ponto de vista experimental na minha vida, né? Mas tem algumas pessoas que já essa é uma prática em uso. Outra prática é a aromoterapia. Aromoterapia, né, é o uso de óleos essenciais para alterar o humor, a saúde, a função cognitiva e a mente de uma pessoa, né? E a mente de uma pessoa. Então, aí nós temos a aromoterapia, uma outra técnica utilizada a partir de óleos essenciais. Eu ainda não fui submetido do ponto de vista terapêutico à aromoterapia, mas né, pelo meu envolvimento com o cheiro, né, com o odor das coisas, é claro, não resta dúvida que o cheiro, né, os aromas, as essências produzem em nossa vida um estado diferenciado, né? Quando a gente está num lugar que tem um mau cheiro, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? A gente fica sufocado, né? Então, enfim, quando você senta perto de alguém com mau cheiro, né? Então isso é desagradável. Quando você vai de ônibus em algum lugar, ou está assim, ou jogando futebol, ou trabalhando com pessoas, então isso causa um mal-estar na vida da gente. Então, quando você sente um cheiro agradável, né, suave, enfim, inebriante, isso também causa uma sensação cognitiva diferenciada. Então, não precisa a princípio nem fazer esta terapia. A gente já sabe disso, né? A partir do senso comum, a partir dos nossos sentidos, nós percebemos que o aroma, o cheiro, por exemplo, eu
Eu gosto muito de comer uma comida quando eu sinto o cheiro. Então, o processo de acabamento final, quando alguém está fazendo, que está exalando aquele cheiro, aquela fumacinha ali, então isso me dá abre o meu apetite, a minha vontade de comer. Então, quando eu não sinto o cheiro da comida, então eu não como com a mesma vontade, não tenho a mesma disposição do que quando eu sinto o cheiro, e esse cheiro a minha mente entende que é bom, que é agradável. Então, a aromaterapia é uma técnica utilizada a partir de óleos essenciais. Hoje tem várias empresas que trabalham com isso, tem óleos caríssimos, para cada função, para o estresse, para o relaxamento, para manter a calma, enfim. Então, são óleos que têm a sua função, Então, para as pessoas que têm aí um olfato apurado, e que se deixam inebriar por estas essências, eu acredito que dá um efeito na vida. Pode ser que algumas pessoas, tem gente que não sente o cheiro das coisas, Eu conheci um colega que ele não sentiu o cheiro. E às vezes comia até comida estragada, coitado, eu fiquei com dó dele. Aí ele partilhou que não sentiu o cheiro. E como é difícil, A pessoa tem que desenvolver às vezes a visão, e a partir da visão ali perceber se a comida ou o que ela vai beber é bonito ou não, para despertar outro interesse. Mas sentir o cheiro, como é algo tão importante na nossa vida, Quando você sente um cheiro de uma rosa, de um perfume, um cheiro do campo, de uma melancia partindo, assim, de uma fruta, um café feito, um café de raiz, assim, exalando aquela fumacinha, aquele cheiro. Isso é maravilhoso, Isso dá uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, nos contagia, nos envolve com estes elementos. Então, nós percebemos que é sim possível, a partir das essências, dos aromas, fazer uma terapia. Tem também terapia com laser usada por vários lasers no diagnóstico, no tratamento e na terapia de várias doenças, Hoje as terapias a laser, aí também está nesta linha das energias quânticas, Terapia magnética é uma outra terapia, O uso de campos magnéticos estáticos, A reivindicação subjacente é que sujeitar certas áreas do corpo a ímãs de alta potência beneficia o corpo. Também ainda não fui submetido a nenhuma dessas terapias, E eu também não saberia dizer se essas terapias têm a função preventiva e também curativa, a princípio, se elas são aplicadas nestas duas formas, tanto na prevenção como também, tanto na prevenção quanto na eliminação de certos transtornos na vida das pessoas. O mais comum é recorrer às terapias para resolver um transtorno, não para manter um processo de desenvolvimento. São poucas pessoas que procuram um terapeuta com este propósito, de desenvolver as suas competências e habilidades, mas procuram mais nesta perspectiva de reabilitar aquilo que perdeu na sua vida. Então, caro ouvinte, caro seguidor aí do nosso canal, nós estamos aqui apontando algumas técnicas terapêuticas a partir da energia quântica, Da energia quântica que diverge aí pensadores sobre a cientificidade, sobre a eficácia desses métodos, mas que vem se popularizando a cada dia e se tornando uma realidade. Mais importante é o testemunho das pessoas que atestam que isso é positivo ou não, que se está servindo ou não na sua vida. Certas coisas é difícil você demonstrar, demonstrar do ponto de vista causa, efeito e consequência,
algo, né? Algumas ciências é possível, outras não, né? Então a gente tem que estar aí recorrendo tanto à dedução lógica quanto à indução, né? Então nenhum dos dois métodos são perfeitos em si mesmos, ambos se complementam, por isso eu sou mais integrativo, né? Interdisciplinar. Eu sou mais partidário de uma metodologia interdisciplinar em que é importante o diálogo, a conversa para a construção do conhecimento, né, da sabedoria. Então, caro ouvintes, nós estamos aqui conversando sobre energia quântica, e como eu falei, né, tem um artigo da revista super interessante, né, que traz sempre temas aí para a nossa meditação. Tem um texto aí do Bruno Vaiano, né, com a arte de Carlos Eduardo Ara, né, é um artigo aí publicado. Você pode entrar na super.abril.com.br, né, que você vai encontrar aí esse artigo, né, que a gente vai estar trazendo aqui alguns trechos para a nossa reflexão. Então, começando aqui a leitura do texto, diz o seguinte: o prêmio Nobel, né, Richard Feynman, né, disse certa vez: se você acha que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu. E ele está certo, diz o autor aqui, o Bruno. Para saber o que há de ininteligível ali, vamos começar pelo básico. Física quântica é o ramo da ciência que descreve o funcionamento do mundo em escala microscópia, né? Bem pequenininho, né? Bem pequenininho, né? Nós temos o telescópio, que nos ajuda a ver longe, distante, e o microscópio, que nos ajuda a ver aquilo que é bem minúsculo, miudinho, né? Então, a física quântica ajuda nesse sentido. Então, suas equações mostram com mais de 10 casas decimais de precisão o comportamento das partículas fundamentais, os tijolinhos indivisíveis que constrói tudo o que há no universo. Que coisa fantástica, né? Essas partículas formam átomos, que formam moléculas, que formam tecidos e órgãos, e formam você, né? Que me forma, né? Uma precisão de 10 casas decimais equivale a medir a distância entre Porto Alegre e Natal. Veja só, né? Com a margem de erro de um fio de cabelo. Eis o grau de intimidade com que conhecemos a nós mesmos, né? Que coisa extraordinária, né? Bem, aí continua aqui, né? Esse sucesso espetacular da física quântica foi possível graças a mais de um século de esforço de alguns gênios célebres e uma multidão de pesquisadores desconhecidos do público. Atualmente, o relatório de um grande experimento no acelerador de partículas LHC pode ser publicado com mais de 3.000 assinaturas. Tamanha mão de obra necessária para destrinchar os dados. O modelo padrão que você pode imaginar como uma tabela com os números e características de cada partícula fundamental e as equações que regem a interação entre elas. Talvez seja o maior esforço intelectual coletivo da história da civilização. Se é assim, né, para que Feynman, né, considera o mundo quântico ininteligível? Toda graduação em física dá uma introdução ao tema. Incontáveis tecnologias, lasers, máquinas de ressonância magnética e até smartphones dependem da mecânica quântica para funcionar. E funcionam. Isso não é entender. Isso não é entender, né? Pergunta ele.
É e não é. As equações que regem o mundo microscópio, que palavra, né? Dão resultados precisos, mas elas também nos dizem coisas bizarras podem acontecer. Partículas atravessam paredes e se conectam por distâncias imensas. Elas têm posição e velocidade, mas se você mede um desses dados, eles escondem o outro de você. Um elétron se comporta como onda até se detectar quando manifesta o seu lado particular. Toda essa estranheza é bem descrita pela matemática e foi verificada na prática repetidas vezes. Nós sabemos que é assim, mas não entendemos por que é assim. O mundo microscópico é uma caixa preta. Nas próprias páginas vamos mergulhar nessa escuridão. Tudo começa com a luz, né? Tudo começa com a luz, né? Vocês são a luz do mundo, né? Nós somos filhos da luz, né? Bem, em 1905, Einstein tinha 26 anos e trabalhava em um escritório em Berna, na Suíça, examinando pedidos de patente. Em um intervalo de meses dedicando-se à pesquisa em física teórica, só no tempo livre, publicou 4 artigos científicos revolucionários. Com um deles, fundou a teoria da relatividade. Com o outro, chegou a uma das conclusões fundadoras da física, da mecânica quântica. E esse segundo que interessa para nós, o artigo baseado em um trabalho anterior de Max Planck, né, versa sobre um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, em que um metal, quando exposto à luz, libera elétrons ao acaso. E assim, diga-se que os postes de luz na rua sabem que precisam acender quando anoitecer. O sol se põe, o detector nota que o fluxo de elétron parou. Vamos explicar do início, diz o autor do artigo. Um átomo é feito de um núcleo compacto envolto em uma nuvem de elétrons. Quando átomos se juntam para formar um pedaço de metal, os elétrons soltam a mão dos núcleos e formam uma só nuvem que engloba todo o pedaço. Se uma luz incide sobre o metal, ela fornece energia para os átomos ali. Alguns elétrons aproveitam esse shot de Red Bull para pular fora. É daí que vem a corrente elétrica. Bem, nós temos ainda alguns minutos, mas eu não quero adentrar no texto. Vocês podem recorrer aí ao texto e aprofundar um pouco mais essa relação muito interessante da física quântica, né, esta capacidade da energia. Mas eu queria trazer um pouco aqui desse artigo, que é muito interessante, desta revista super interessante do Bruno Vaiano, né, para despertar o nosso interesse. Às vezes certas coisas funcionam na nossa vida, mas não sabemos como explicar, né? Mas sabemos que funciona, né? Um exemplo simples, né? Às vezes a gente chega na casa de uma senhora que faz uma comida maravilhosa, um sabor extraordinário, um cheiro. Ela não precisou estudar essências, né? Terapia com óleos essenciais, enfim, não foi na faculdade, não foi na universidade, mas ela faz uma comida beleza, que dá um bem-estar, uma tranquilidade, enfim. Mas não sabe explicar, né? Não sabe explicar os procedimentos químicos, né? Enfim. Mas já outra pessoa que é formada em engenharia de alimentos ou em nutrição, enfim, essa vai poder explicar. Talvez não saiba fazer, né? Não saiba fazer
né? Uma comida gostosa, uma comida saborosa que vai dar satisfação, né? Mas vai explicar a funcionabilidade, a importância do organismo, a quantidade, uma série de coisas, né? Mas a outra pessoa também, né, tem a sua importância. Às vezes tem coisas que a gente sabe, mas não sabe explicar. Acontece simplesmente, né? A força do hábito, o costume, a intuição, né? A intuição, a percepção nos faz juntar certas informações e chegar a resultados também extraordinários, sem passar por um caminho técnico da cientificidade acadêmica, dos métodos reconhecidos academicamente para se chegar a determinadas conclusões, né? E a certos conhecimentos aceitáveis, né? Então nós convivemos com o senso comum, né? E com o senso científico, isso faz parte da nossa vida. Mas independentemente disso, procure construir em torno de si mesmo, né, uma energia favorável, né? Sinta-se filho da luz e não filho das trevas. Promova a harmonia, promova a paz, né? Faça o bem, né? Não julgue as pessoas. Com a mesma forma como você julga, você será julgado. Seja misericordioso, seja atencioso para com todos, né? E emita boas energias, boas vibrações para o universo, né? Para que estas energias também retornem, né, positivamente para você. Tenha fé, tenha confiança, acredita em Deus. Deus nos deu este corpo especial para que a nossa alma seja feliz, mas que encontre a sua plenitude ao retornar para Ele. Todos vocês uma boa noite, uma noite agradável, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir que os nossos átomos, elétrons, enfim, se encontrem novamente. Fiquem todos com Deus.